Nesta manhã, alguém vai ser liberto pela palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: Jesus veio ensinando, dizendo para os judeus que acreditaram nele. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alguns judeus começaram a olhar um para o outro, dizendo o seguinte: eu não estou preso como você me diz para eu ser liberto. Nunca fui preso. Por que você sabe dizer que eu tenho que ser liberto? Eu não compreendia que existe outro tipo de prisão, que é chamada de prisão espiritual. Essa prisão espiritual só alguém liberto por causa da palavra. E a palavra de Deus, quando vem ao encontro da pessoa, quebra todo tipo de prisões, mesmo que seja a prisão da feitiça, a palavra quebra. Mesmo que seja a prisão da maldição, a palavra quebra. Mesmo que seja qualquer tipo de prisões, a palavra de Deus quebra, em nome de Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia vai me dizer, certamente no livro de Marcos, capítulo de número 5, existia um alguém endemoniado que estava preso espiritualmente. Existia a legião de demônio que estava dentro dele. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: Jesus caminha com seus discípulos, e aquele endemoniado que estava em Gadara não permitia que alguém passasse naquele caminho se matarem. E a Bíblia vai dizer o seguinte: aquele endemoniado andava em súplico, clamava para alto feroz, saía saliva dentro da sua boca. Aquele estava endemoniado e gritava nas noites, subia as montes e gritava. E todos que estavam na zona ouvia aquele que aquele endemoniado estava preso. E as pessoas notaram outro tipo de sistema. Disseram: nós queremos prender esse que está preso com os demônios. Queremos colocar prisões físicas para que esse não possa caminhar sobre pela surpresa. A prisão espiritual não se desfaz com a coisa física. Glória a Deus. A prisão espiritual não se limita com as coisas físicas. É preciso alguma coisa espiritual para se mover no mundo espiritual. Neste dia, quando eu surpreender aquele que estava encantada, a Bíblia vai dizer o seguinte: aquele endemoniado quebra as correntes. Aquele endemoniado quebra as correntes. Porque eles não souberam que o problema não estava no físico. Eles não notaram que a luta está no mundo espiritual. Glória a Deus. Não perceberam que a luta não era física. Eles pensaram que a luta era física. Não perceberam que a luta era espiritual. Mas Jesus disse: não, meus discípulos vão lá. Eu quero mostrar para esses que as coisas espiritual, a prisão espiritual se quebra com a palavra. Glória a Deus. Jesus chega em Gadara. Quando ele pisa em Gadara, aquele endemoniado corre atrás de Jesus para matar Jesus. Aquele endemoniado corre para confrontar Jesus. Só que Jesus para muito bem com a palavra. Ele para com a autoridade da palavra e olha para aquele demônio que estava preso naquele corpo daquele endemoniado. Quando chegou, ele reconheceu a autoridade da palavra. Reconheceu a autoridade da palavra. A autoridade da palavra de liberta. Aquele endemoniado percebeu: essa é a verdadeira palavra de liberta. Essa é a verdadeira a palavra de liberta. Aquele quando correu, chegou próximo de Jesus. Pela surpresa, todos que passavam ali, ele feria. Todos que passavam ali, ele matava, mas nesse dia, ele dobrou o joelho perante a palavra de Deus. Glória a Deus. Perante a palavra de Deus. Quer dizer o seguinte: as cadeias foram quebradas por ter da palavra. Os demônios começaram a adorar Jesus. Filho de Deus, o que nós temos contra ti? Aleluia. Aqui no tempo. Glória a Deus.
manifestar aqui no tempo. Deixe nos atormentar aqui no tempo. Eu sei que você tem autoridade que pedimos pela palavra, que não nos manda para o inferno, não nos tira dessa província, simplesmente nos faz naquela manada do porco. E a palavra diz: assim se faça, assim se faça, assim se faça. Aquele grupo de demônio saiu dentro daquele demoniado, fora da manada do porco. Esta manhã, eu vou dizer: Jesus, liberta a minha vida. Eu vou dizer: Jesus, liberta a minha vida. Porque a palavra de Deus nesta manhã é a seguinte: assim se faça. Assim se faça. Esta é a palavra de Deus. Assim se faça. Aqueles demônios saíram dentro daquele demoniaco. Aquele se tornou homem simples. Não tinha mais o pensamento de matar a pessoa. Não tinha mais o pensamento de andar esse um pouco. Eu deveria falar o seguinte: o comportamento da mulher pessoa é o comportamento de um endemoniado. Nunca vi uma mulher bater no homem. Por quê? Porque o homem tem a força. Mas algumas pessoas, algumas mulheres são em processo pelo espírito negativo. São em processo pelo espírito negativo. E ele decide separar para lutar com seu marido. Por quê? Porque aquele espírito lhe convence e diz assim: você vai conseguir, lute com seu marido. Aleluia. Mas conhece, ser coisa com Cristo, vão ser libertos, vão ser libertos, vão ser libertos. A pessoa vai ser coisa com Cristo, vai ser liberto. A Bíblia vai dizer o seguinte: chega certo dia que o Pedro aproxima-se ao encontro de Jesus. Ele diz: mestre, longe de ti esse pensamento, porque você não vai ser crucificado. Jesus observa e olha o objetivo dele, era para ser crucificado. Percebeu que Pedro estava preso espiritualmente, percebeu que Pedro recebia a influência do Satanás, ele percebeu que Pedro estava sendo possesso pelo Satanás. Jesus olha para o Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque você conhece o segredo do homem, mas o segredo de Deus você não conhece, não, Jesus. Aleluia. Satanás, ele somente conhece segredo do homem, segredo de Deus ele não conhece. Então a palavra de Deus vai me falar que nós não somos mais. O pecado não tem poder sobre a minha vida. O pecado não tem poder sobre a minha vida. Por quê? Porque eu não vivo segundo a lei, eu vivo segundo a graça de Deus. Então se o pecado não tem poder sobre a minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu preciso apresentar meu corpo como instrumento da santificação. Preciso apresentar meu corpo para Deus, para que o pecado estivesse longe de mim. Quando alguém não apresenta seu corpo como um sacrifício, quando alguém não apresenta o corpo dele como instrumento da graça, então o pecado tem domínio sobre a pessoa. Aqui está me entendendo aqui? Glória a Deus. O pecado tem domínio sobre aquele que não apresenta o corpo dele como instrumento para Deus. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: não apresentei vosso corpo como instrumento para o pecado. Ou não sabeis vós, aquele que se apresenta para o pecado se faz o servo do pecado. Não, vocês não sabem que aquele que obedece o pecado, esse é o preço do pecado, esse é o servo do pecado. Porque o servo não faz segundo a vontade dele, o servo não faz segundo a graça do desejo dele. O servo sempre obedece o seu Senhor. Aquele que
Aquele que vive no pecado, ele tenta sair, mas não consegue. Não consegue por quê? Porque ele é um servo do pecado. Ele não entendeu. Para sair do pecado precisa da palavra de Deus entrar na vida dele. A pessoa não compreende. Ele pensa que algum pecado se foge com as coisas físicas. Ele pensa que o pecado é quebrado com as coisas físicas. Mas eu te digo pela palavra de Deus, o pecado se foge com a palavra de Deus. O pecado é quebrado pela palavra de Deus. Jesus brada outra vez: conhecereis a verdade vos libertará. O que ele estava dizendo? Conhece a verdade. O que é conhecer? Conhecer é examinar, é estudar, é provar. Aprovar é a verdade, e a verdade vai te libertar. Estudar é a verdade, e a verdade vai te libertar. Examinar é a verdade, e a verdade vai te libertar. Povo de Deus, comece a estudar a verdade, para que a verdade te liberte. A verdade te liberte. Aquele é liberto pela palavra de Deus, ele se torna diferente. Conheça a verdade. Não use vosso corpo como instrumento do pecado. Sabe o que é instrumento? É utensílios, é coisa, instrumento. Não use seu corpo como instrumento do pecado. Vamos dizer para aqueles que são mecânicos: ele tem os seus instrumentos, tem chaves, estrela, não sei o que. Aqueles que são pedreiros, tem pá, tem nível, tem colheres. Aqueles que são doutores, tem aquele telescópio, tem muita coisa. Esses são os instrumentos que trabalham com ele. Jesus está dizendo o seguinte: não apresente teu corpo como instrumento do pecado, porque o pecado procura um instrumento para ele aprisionar a pessoa. Quando alguém apresenta o corpo dele, oferece para o pecado e não tem desejo de ser liberto, esse se torna escravo do pecado, vive no mesmo pecado, luta dizendo: não, eu quero sair dentro desse pecado, mas por falta da palavra de Deus, ele continua os mesmos pecados acontecendo. No nome de Jesus. Certo dia, a palavra de Deus veio dizer o seguinte: existia um homem de nome Saulo, vivia no pecado, perseguindo a igreja de Deus. Mas quando ele se encontra com a palavra, e a palavra liberta, ele é transformado em Saulo e começa a testificar sobre a palavra. Nesta linda manhã, tenha um encontro com a palavra de Deus. Nesta linda manhã, permita que a palavra de Deus entre na tua vida. Quando a palavra de Deus entrar na sua vida, o que vai acontecer? No teu coração, aquele pensamento negativo que te influenciava para pecar, a palavra de Deus vai te dizer o seguinte: no teu coração vai dizer: isso é pecado. O que vai acontecer? Ali vai ser nascido o espírito de discernimento, onde você vai examinar essa ideia com essa ideia, qual é a verdadeira, e ali sabendo a palavra de Deus, você vai rejeitar o que é pecado e vai abraçar o que é verdade. Isso é o que? É viver na verdade. Isso é o que? É estar na palavra. E Jesus diz assim: viva na palavra, esteja em mim e eu em vós, pedireis tudo em meu nome. Aleluia. Não useis, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como os vivos da morte. Apresente o vosso corpo como aquele que foi ressuscitado. Apresente o vosso membro de corpo como aquele que foi ressuscitado. Apresente as suas mãos para morrer para Deus. Apresente os seus pés, desce para Deus como aquele que foi resgatado da morte, porque existe o espírito da morte que mata
pessoa está no vivo caminhando, a pessoa não compreende que está morto. No momento que a pessoa morre, é onde que ele não tem conhecimento da verdade. Quando a pessoa perde o espírito de discernimento, a pessoa está morta. Mas pela palavra, nesta manhã, receba a graça viva, receba a graça viva, receba a graça viva, receba a graça viva. Nesta manhã, há poder na palavra. No Apocalipse a palavra diz: e é que o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Não sabeis vós que a quem vos apresentar para o servo, faz por ele obediência. Aquele que se apresenta para Satanás, ele obedece o costume de Satanás. A palavra vem dizendo em João, capítulo de número 8, versículo 44. Vocês acreditam para o vosso pai que é o diabo. Vocês tentem para o vosso pai que é o diabo desde o princípio. Não se afirmou na verdade. Alguns que estão a mentir é porque estão sendo influenciados por Satanás. Alguns que vivem a mentir porque ele acredita no seu pai que é o diabo desde o princípio. Nunca se afirmou na verdade. E ele é o Messias e vos procurar satisfazer desejo dele. Diga de perto pela palavra. Liberto pela palavra. Diga de perto pela palavra. Liberto pela palavra. Diga: eu preciso da palavra. Eu preciso da palavra. Grite bem alto: pastor. Pastor. Grite bem alto: pastor.